Caros amigos, muito boa noite a todos. Eu sou Jadir Camargos e é um imenso prazer estar aqui em nome da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza para a apresentação de palestras com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciarmos, porém, nós gostaríamos de sugerir que você já reserve um vasilhame, a sua garrafinha, a sua squeeze, já abastecida com água, pois ao final das nossas reflexões, a água será magnetizada, será fluidificada. Iniciemos então com uma prece. Vamos, nesses instantes, rogar a Deus nosso Pai, o agradecimento pela oportunidade, rogando o amparo a Jesus, aos mentores desta casa, que possamos ser auxiliados a assimilarmos os ensinamentos contidos no Evangelho, a recepcionarmos as manifestações do mais alto, as energias capazes de nos trazer o equilíbrio, o fortalecimento, o revigoramento para enfrentarmos as dificuldades da vida. Pai Celeste, na certeza do atendimento e do auxílio dos prepostos divinos, nós damos por iniciada esta reunião de hoje, dizendo graças a Deus. E conforme nós já nos manifestamos, nós vamos trazer algumas reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. É o Evangelho de Jesus. Nós nos deteremos ao capítulo 26º, intitulado Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeis. Nós vamos nos ater mais especificamente ao item sobre o dom de curar e às preces pagas. E nós, para as nossas reflexões e de forma a tornar ainda mais fácil o entendimento das manifestações de Jesus, nós vamos nos recorrer de uma narrativa intitulada A Única Dádiva, trazida pelo irmão X e psicografada pelo Chico Xavier na obra Ideias e Ilustrações. E lá conta que Simão Pedro, após 21 dias junto com o povo, onde ele banhara feridos, ele alimentara mulheres e crianças famintos e auxiliara os desvelados, aqueles necessitados de toda sorte, ao invés de aprovação, ele recolhia insultos velados. E lá estava Simão Pedro, em meio às alcaparreiras, no crepúsculo, a refletir diante das águas, e eis que o Cristo chega próximo e pergunta: Pedro, que fazeis? E Pedro responde: Penso, mestre, respondeu ele. Estás triste? Perguntou o mestre. Sim, pois me sinto desditoso. Em nome do amor que me ensinas, alivio enfermos e auxilio os necessitados. Entretanto, injuriam-me, dizem por aí que furto e exploro a confiança do povo. E Jesus, então, pergunta para Pedro: E o que deste aos necessitados durante esses dias? E Pedro então responde: moedas, túnicas, mantos, ungüentos, trigo e peixe. E Jesus então pergunta a Pedro: E de onde chegaram as moedas? E Pedro responde: Das mãos de Joana de Cusa. E as túnicas? Da casa de Zobalã, o curtidor. E os mantos, Pedro? Da residência de Carpo, o romano que decidiu amparar-nos. E os ungüentos? Do lar de Zebedeu, e os peixes da nossa pesca. Jesus então arremata que o que nós damos ao semelhante, na verdade, nós apenas entregamos aquilo que nos for ofertado para distribuirmos em favor daqueles que precisam. A divindade, ela conjuga circunstâncias e confia-nos os elementos aos quais nós devemos movimentar nessa obra
do bem. Pedro, todos os bens podem ser transmitidos de sítio a sítio, de mão a mão, mas ninguém pode dar como patrimônio pessoal aquilo que não é próprio, se não é mais do que do Criador, que nos empresta os recursos e que nós podemos dar. De nós é o amor, é o sacrifício pessoal, sofrendo e às vezes renunciando em benefício do bem. Simão Pedro pensa, reflete e, entendendo as manifestações do Cristo, muda o semblante, beija-lhe as mãos e lá já começam a fazer planos para os trabalhos do dia seguinte. As manifestações de Jesus, lá do capítulo 26, trazidas por Mateus, capítulo 10, versículo 8, Jesus, em colóquio com os apóstolos e dirigindo-se aos mesmos, lhes diz: restituí a saúde aos doentes, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebidos. É sabido por nós, está lá escrito no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo da escala dos mundos, que a Terra é um planeta de provas e expiações, e que a sua população se assemelha aos encarcerados em uma prisão, àqueles enfermos de um hospital e aos alunos de uma escola. Logo, quando Jesus nos determina restituir a saúde aos doentes, podemos pensar: quem são os doentes, se não somos todos nós? Mas as recomendações de Jesus, elas se dirigiam aos apóstolos, aos iniciados. E nós podemos pensar, em maior ou menor proporção, aqueles que perfiliam a doutrina espírita também podem ser considerados iniciados, pois ao se apropriar do conhecimento das leis divinas, das leis de evolução, de que nos foi prometida a felicidade pelo Cristo Jesus, e essa seria conseguida ao alcance e sendo possível de acordo com o mérito de cada um, quando Jesus diz restituir a saúde aos doentes, ele diz aos apóstolos e também diz a todos nós, cristãos, pois, sabedores das leis divinas, nós também temos a incumbência de auxiliar aos doentes. Aos doentes, àqueles que, apegados excessivamente às coisas materiais, ignoram as leis divinas, ignoram ao seu semelhante, as suas vidas são constituídas e norteadas apenas pelo ter, que não reconhecem o seu semelhante como irmão, que desprezam quando Cristo diz amar o seu semelhante, que desprezam a missão do Cristo baseada no servir. Logo, quando Cristo recomenda a restituição da saúde aos doentes, ele o faz a nós mesmos, ofertando o conhecimento da doutrina dos Espíritos, o conhecimento das leis divinas, que possibilita a cada um de nós transformar as suas ações, os seus pensamentos, os seus interesses nesse mundo material, transformando não mais necessariamente nas coisas materiais, que a matéria seria apenas um passaporte, um estágio para devida valorização daqueles tesouros imorredouros, aqueles tesouros que nem a traça e nem a ferrugem não come. Logo, quando nós nos candidatamos a transformar as nossas vidas,
nós possibilitamos a restituição da saúde, primeiramente a nós mesmos, na condição de seres ainda imperfeitos, ainda em processo de melhoramento, de evolução. E ao fazendo com nós mesmos, nós também teremos a possibilidade de fazermos com os nossos semelhantes. Quando Cristo diz expulsai os demônios, a palavra daimon, inicialmente, não tinha essa conotação, mas se referia ao princípio inteligente, aos espíritos, né? Aqueles irmãos que se aproximam de nós e se tornam obsessores em função das nossas condutas equivocadas. Logo, nós também somos, né, esses obsessores por conta dos nossos equívocos, por conta do nosso rancor, do nosso ódio, dos nossos atos impensados em relação aos nossos semelhantes, enfim, dos processos de vingança. Mas, assim como os apóstolos, ao nos apropriarmos dos ensinamentos do Cristo Jesus, nós, por meio da doutrina espírita, nós temos condição de transformar essa realidade. Quando nós procuramos o centro, essa casa bendita, por exemplo, para o tratamento, nos é recomendado a evangelioterapia, o estudo das obras divinas, o estudo da lei divina, a mudança no nosso comportamento, a prece, e assim o fazendo, nós estaremos expulsando os demônios, estaremos rompendo com os processos obsessivos por conta da dessintonia antes estabelecida por conta das nossas condutas equivocadas. E quando Jesus recomenda que ressuscitai os mortos, Jesus não se referia à ressuscitação conforme o pé da letra. Na verdade, Jesus se referia àqueles mortos por conta da manutenção dos vícios, dos equívocos de outrora, causadores do nosso sofrimento, nosso egoísmo, nosso orgulho e tantos outros vícios que são peculiares a nós, moradores desse planeta, em provas e expiação. E aí Jesus, então, termina dizendo: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Ao nos apropriarmos dos ensinamentos da doutrina espírita, juntamente com os mesmos, nós nos associamos à espiritualidade amiga e são despertados canais, entre outros, como o da mediunidade, de forma que esses dons possam ser exercidos em benefício, primeiro, de nós mesmos e dos nossos semelhantes. A providência divina se utiliza desses dons, né? E esses dons, eles têm alguns objetivos, que não só de auxiliar, de aliviar aqueles que sofrem, conforme na figura demonstrada, né, em que Jesus resgata o possesso, em que Jesus ressuscita, entre aspas, né, a filha de Jairo. O objetivo comum é a propagação da fé, é possibilitar que esses dons, além de aliviar aqueles que sofrem, também aliviem, também auxiliem aqueles portadores desses dons. E ainda em processo de evolução, e ainda em processo de transformação. Logo, esses dons exercidos de forma gratuita servem também a auxiliar no nosso processo de evolução, nosso processo de transformação moral. Os dons aos quais se refere Jesus são os diferentes dos dons profissionais, como, por exemplo, na figura demonstrada do médico, cujo fruto se dá em função dos seus estudos, né, feito à custa de muitos sacrifícios, muitos anos dedicados. Logo,
o exercício do dom da medicina é diferente, embora também saibamos que seja uma missão que é amparada pelos prepostos divinos, face à sua complexidade e à sua importância. Os dons aos quais se refere Jesus são aqueles advindos, por exemplo, como o dom da mediunidade, no qual nós, no exercício da mesma, por exemplo, quando nós estamos no ambiente do passe, o passista ele transmite o fluido vindo dos espíritos, logo não seria justo, não teria o direito dele vendê-lo, pois que essas emanações são dos espíritos, nós não podemos nos apropriarmos das, dos dons que nos foram ofertados gratuitamente e de forma a nos auxiliar nos processos, nos nossos processos pessoais de evolução, cobrando pelos mesmos. Jesus também nos fala em relação às preces pagas, e conforme as manifestações de Lucas, Marcos e Mateus, Jesus teria dito: não façais que vos paguem as vossas preces, não façais como os escribas, isto é, os doutores da lei, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Sabemos que os escribas, os doutores da lei, não raro utilizavam o conhecimento que dispunham de forma a se valer desses conhecimentos, desses dons, para a promoção pessoal, né, e acabavam, por vezes, dilapidando o patrimônio de outrem, face à ignorância, face ao desconhecimento, né, de que a prece, como nos assevera lá o Livro dos Espíritos, lá na questão de 659 a 666, por exemplo, que a prece é um arrobo do coração, que a prece ela deve ser expressada com sentimento, com emoção, trazendo o que de mais verdadeiro aquele que faz a prece puder exprimir. Que a prece é um ato de caridade, sim, que é uma possibilidade que nós temos, que nos foi dada pelo Criador, para que nós pudéssemos estabelecer uma linha de sintonia com o próprio Criador. E de caridade, por quê? Caridade da providência para conosco, que nos possibilita essa sintonia e a qual somos atendidos quando as nossas preces são feitas com o coração, são verdadeiras, são feitas com fervor, e que também nós podemos fazê-las em benefício de terceiros, dos nossos semelhantes, daqueles que amamos, dos nossos governantes, dos aflitos, enfim. Nós entramos em sintonia com o bem por meio da prece, pois ela sensibiliza os espíritos, tocado pela velocidade, pelo fervor, pela intensidade do quão verdadeiras elas são, e eles vêm, com certeza, em nosso auxílio, em atendimento aos pedidos feitos pela prece. Logo, a prece paga, que era exercida antigamente, em muitas manifestações, né, em muitas situações, vemos exemplos de pessoas importantes, como gurus, xamãs, enfim, alguém para rezar, para fazer preces por eles, como se a prece tivesse a necessidade de haver um intermediário entre aquele que necessita e a providência divina. Logo, a prece paga seria falta de caridade, né? Por exemplo, é muito comum nos dias atuais, em busca de uma prosperidade material, né, o exercício de reuniões que são banhadas a doações, valores, em busca do atendimento às necessidades daquele que se pede. Seria atribuir à prece igual uma forma com um valor proporcional ao custo. Jesus e os apóstolos, eles não cobravam nada pelas curas que realizavam,
nem pelo atendimento em relação aos pobres, aos necessitados de toda ordem. E a ordem do Cristo, não só para os apóstolos, mas para todos nós, é que nós exercitemos e utilizemos todos os dons recebidos, mas de forma gratuita. Espíritas, o exercício da mediunidade, nas palavras de André Luiz, deve ser exercido santamente, deve ser encarado como uma missão que não propicia nenhum privilégio àquele que exercita a mediunidade. Então, a recomendação do Cristo a nós, iniciados nas suas leis, na sua doutrina, é que nós exercitemos os nossos dons, o dom da mediunidade, no trabalho do passe, no trabalho da oratória, na divulgação da doutrina de Jesus, é que sejam feitos desinteressadamente, sem nenhum propósito, senão o próprio bem, como na lição trazida inicialmente pelo irmão X. A grande questão é o exercício do bem, é fazer com amor, é se sacrificar e de forma desinteressada. E de forma a concluir os nossos estudos da noite de hoje, nós trouxemos uma manifestação do Espírito Ângela de Ângeles, por Divaldo Franco, na obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, onde ela diz: Jesus adverte que concede a todos aqueles que o sigam sinceramente os tesouros da transferência de saúde e paz, tornando-se fonte de luz, desde que o façam dando gratuitamente o que gratuitamente haja recebido. Ou seja, nos convida, reforça o convite feito por Jesus de que nós utilizemos os tesouros dos dons recebidos, como, por exemplo, da mediunidade, da manifestação da palavra, que nós utilizemos em benefício do nosso semelhante, em benefício com o propósito da transferência da luz, de forma a levar paz, de forma a auxiliar, de forma a levar saúde àqueles que necessitam, e que nós, o fazendo de forma gratuita, nós nos tornaremos essa fonte de luz, nós assimilaremos no porvir essa saúde, essa paz, e cada vez caminharemos mais e a passos largos rumo a esse mundo regenerado, rumo a esse mundo com menos sofrimentos, com menos dores e, por certo, mais feliz, que é o mundo regenerado. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Graças a Deus, muito obrigado pela atenção e pela paciência. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas
atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.